As eleições de meio de mandato não parecem boas para Trump, e isso também terá implicações internacionais. Em relação a uma possível guerra, sobre se Israel pode contar com Trump para ajudá-lo a sair de outro ataque ao Irã. E vale a pena ter isso em mente. Então, você quer falar sobre o que está acontecendo na direita? Bem, tem havido um grande esforço, uma grande mobilização da direita para basicamente cancelar o Tucker Carlson por causa de suas críticas cada vez mais fortes a Israel. E acho que um tipo de incidente que serviu de ponto de união foi o presidente da Heritage Foundation fazendo uma declaração dizendo algo como "não vamos cancelar o Tucker". Acho que podemos reproduzir um trecho disso. Este é Kevin Roberts, presidente da Heritage Foundation. Na verdade, o Unanimous não vai se expor. Nos próximos dias. Mas hoje quero deixar uma coisa clara. Cristãos podem criticar o Estado de Israel sem serem antissemitas. E é claro, o antissemitismo deve ser condenado. Minha lealdade como cristão e como americano é, antes de tudo, a Cristo e sempre aos Estados Unidos. Quando for do interesse dos Estados Unidos cooperar com Israel e outros aliados, devemos fazê-lo por meio de parcerias em segurança, inteligência e tecnologia. Mas quando não for, os conservadores não devem se sentir obrigados a apoiar automaticamente qualquer governo estrangeiro, por mais forte que seja a pressão da classe globalista ou de seus porta-vozes em Washington. A Heritage Foundation não se tornou a espinha dorsal intelectual do movimento conservador, cancelando os nossos ou policiando a consciência dos cristãos. E não vamos começar a fazer isso agora. Não seguimos orientações vindas de comentários no X, embora sejamos gratos pelo vigoroso debate sobre liberdade de expressão. Também não seguimos orientações de membros ou doadores, embora sejamos profundamente gratos pelo apoio deles. E estamos conquistando mais a cada dia. Esse é o tipo de debate vigoroso que convidamos a ter com nossos colegas, nossos amigos no movimento, nossos membros e o público americano. Certo? Bem, à primeira vista, parece uma boa declaração. Acho que é um pouco mais complexo do que isso. Mas, só para recapitular o que aconteceu nos últimos dias e horas, Kevin Roberts voltou atrás. Kevin Roberts é o chefe do que costuma ser chamado de o cérebro terceirizado do Partido Republicano, a Heritage Foundation. A Heritage Foundation fica a poucos quarteirões do Capitólio. Provavelmente é o think tank mais influente dos Estados Unidos. Mais influente do que qualquer think tank do Partido Democrata. Todas as políticas republicanas, o Projeto 2025, tudo isso saiu de lá, desde a década de 1980. Futuros assessores do Congresso dormem nos dormitórios que a Heritage Foundation construiu bem ao lado da Union Station e são treinados e instruídos em como se tornarem apparatchiks e operadores republicanos eficazes. De novo, não há nada parecido. Portanto, é altamente significativo que ele esteja acolhendo o debate, aparentemente sobre Israel, mas na verdade algo muito mais profundo do que isso. E ele está defendendo Tucker Carlson, com quem, presumo, mantém uma relação de longa data e que também tem vínculos com a Heritage Foundation. A Heritage Foundation também é responsável pelo Projeto Esther, que foi um apelo direto para criminalizar o ativismo pró-Palestina e serviu como modelo para grande parte da perseguição que vimos durante o governo Trump, o direcionamento federal contra grupos anti-guerra e de solidariedade à Palestina. Assim, Roberts sofre pressão interna. Este é Kurt Mills, da The American Conservative. Ele afirma que Roberts está sendo literalmente extorquido. Sua declaração original em vídeo, na qual disse que a crítica a Israel não é necessariamente antissemitismo, agora enfrenta resistência e até extorsão de subordinados dentro de suas próprias fileiras. E quem são os que estão ameaçando a Heritage Foundation e a força-tarefa contra o antissemitismo? É o pastor Luke Moon, um pastor sionista cristão, Victoria Coates, que foi a principal autora do Projeto Esther,
Eli Cohenin, de quem já falamos antes, que é basicamente um operador ligado ao Likud, e outro pastor sionista cristão. Eles exigiram que ele apagasse aquela declaração em vídeo que você acabou de ver, que todo mundo já viu. Quero dizer, não faria diferença se ele apagasse neste ponto. Houve várias saídas de alto escalão da Heritage Foundation, demissões. E acho que, há 2 horas, Roberts divulgou um pedido de desculpas. Posso colocar isso na tela? Ele disse, cometi um erro, decepcionei vocês e decepcionei esta instituição. Ponto final. E o erro é qual? Pedir liberdade de expressão e dizer que não vai se deixar intimidar por doadores pró-Israel. Esse é o erro. Pediram que ele condenasse isso. Nick Fuentes, o guru dos Groypas, foi convidado para o programa de Tucker Carlson e foi até o Maine, onde Tucker mora. Eles tiveram uma entrevista muito amistosa após uma briga pessoal entre Tucker e Nick Fuentes. Roberts defendeu o direito de Tucker de receber Nick Fuentes, o que seus críticos interpretaram como um endosso às opiniões de Fuentes, um streamer que não tem sido muito simpático aos judeus. Então, não se trata apenas de Israel. Quero dizer, Nick Fuentes fala sobre poder judaico, influência judaica e a religião judaica. A ideia de que o Talmud instrui os judeus a praticar atos enganosos. Ele é muito aberto quanto a isso. E foi recebido por Tucker e por uma lista de quem é quem entre os podcasters de direita ou de tendência direitista, os principais. Tudo isso no intervalo de cerca de um mês. Então é disso que se trata. Acho que o verdadeiro alvo aqui não é o Nick Fuentes em si, embora venha a ser no futuro. O alvo era o Tucker Carlson. Tucker Carlson é o principal alvo de Israel. Netanyahu o odeia e eles também o temem. Ele é uma voz de direita muito credível, que falou na convenção republicana, tem sido próximo de Trump, e até a entrevista com Fuentes vinha, de forma muito tática, ajudando a expor a oposição conservadora de longa data ao controle de Israel sobre o governo dos Estados Unidos. Quando você traz o Fuentes para dentro, está acenando com a bandeira vermelha e dando aos seus inimigos exatamente o que eles querem para retratá-lo como antissemita. Eles viram a brecha e passaram direto por ela. E tem sido algo ininterrupto. Perceba que os ataques são direcionados ao Tucker, não exatamente ao Nick Fuentes. Mas isso acabou beneficiando Fuentes e os Groypas, ao mostrar o quanto de influência ele ganhou. E o fato de alguém como Tucker, cuja família foi difamada e desumanizada por Nick Fuentes, basicamente ter recuado e feito as pazes com ele em sua casa. Isso elevou o perfil de Fuentes. Na verdade, eu deveria ter mostrado isso na tela. Acho que foi a Michelle Goldberg, do New York Times, quem chamou Fuentes de o novo Charlie Kirk. Aqui está. E quero dizer, isso é importante de certa forma, mas também é estratégico da parte de uma escritora como Michelle Goldberg, que representa uma facção do Partido Democrata. Nick Fuentes é o inimigo declarado de Charlie Kirk. Agora, ele se tornou seu sucessor. E eles têm essa foto que o faz parecer que está entrando como uma celebridade, como se fosse James Dean, como se fosse um personagem de Zoolander. E por que alguém como Michelle Goldberg, que é uma democrata convicta no New York Times, e entende o que está acontecendo na direita melhor do que a maioria dos colunistas liberais, diria isso? É porque os democratas querem elevar Nick Fuentes para tentar pendurá-lo no pescoço do Partido Republicano em 2028. E especificamente no pescoço de J.D. Vance, da mesma forma que os republicanos estão fazendo com Zohran Mamdani e o Partido Democrata Nacional. Esse é o jogo deles aqui. Mas, para Fuentes e os Groypas, é como um grande momento. Eles triunfaram. E ele triunfou sobre Tucker Carlson. Quando Tucker começou a briga, foi ele quem deu o primeiro golpe. Ele chamou Nick Fuentes de um garoto gay esquisito, que talvez fosse um agente do governo. E agora Nick Fuentes está no que os Groypas chamam de uma fase geracional. Ele tem participado de praticamente todos os podcasts, Glenn Greenwald, Red Scare, Patrick Bet-David e mais, Dave Smith.
E este é um cara que, há apenas alguns anos, era considerado tão tóxico para qualquer pessoa minimamente próxima da cultura política dominante. Alguém associado ao motim de Charlottesville, alguém que chamavam simplesmente de nazista. Agora, ele é parte do mainstream e muito influente. Então é por isso que isso aconteceu. E agora há uma guerra civil total na direita, maior do que qualquer coisa que tenha acontecido antes. Como quando a National Review expulsou Joseph Sobran por causa do que ele disse sobre influência e poder judaicos. Ou quando a National Review, sob Buckley, que era completamente submisso a Israel, atacou Pat Buchanan em toda a guerra sobre o buchananismo. Os neocons venceram aquela disputa. Há outro motivo para isso estar acontecendo também. Israel acabou de passar 2 anos cometendo genocídio. E pessoas tanto da direita quanto da esquerda, que têm prestado atenção nas redes sociais, estão enojadas. Enojadas de ver seus governos simplesmente se alinharem. Então, este é o momento em que acho que a facção neocon Likudnik da direita está fazendo é como o desembarque na Normandia deles. Eles querem encerrar isso de vez. O que eles querem fazer é expulsar o Tucker. Trata-se de usar o Nick Fuentes para afastar o Tucker. E tudo isso aconteceu no evento da Coalizão Judaica Republicana, no Cassino Sands de Sheldon Adelson, em Las Vegas. Sheldon Adelson e vários outros bilionários, Israel em primeiro lugar, comandam esse grupo. E isso realmente mostrou quem são as forças que querem destruir o Tucker e reconquistar o Partido Republicano para Israel, para o Israel em primeiro lugar. Aqui está um trecho. Here's a clip. This is Mark Levin. E eu só quero que o pessoal anti-americano, anti-Israel e anti-Ocidente entenda uma coisa. Vocês vão ter que passar por mim e por milhões de pessoas como eu, e não vão conseguir. Vocês acham que o seu podcastzinho idiota, o seu programinha de assinatura, o seu programinha de TV ou talvez o seu programinha de rádio vai mudar o mundo? Nem pensar. Não se eu e todo o resto tivermos algo a dizer sobre isso. E eu só quero... Uau, bem, ok. Tiros disparados. Aliás, o Mark Levin tem um programa de rádio, então eu nem sei o que ele está tentando menosprezar aí. Ele também é um radialista, ele grita no microfone e faz discursos paranoicos sobre muçulmanos e esquerdistas. Então, é isso. Qual é a conclusão aqui? O Tucker pisou na bola. Ele trouxe o Nick Fuentes, em quem eu sinceramente nunca prestei atenção. Então, antes de você explicar tudo isso, eu nem sabia qual era o alvoroço. Basicamente, o Nick Fuentes parece ser realmente um antissemita. Dá pra dizer isso, certo? Eu diria que ele não é muito favorável aos judeus. Sempre que quer responder a algo que eu digo ou me atacar, ele simplesmente fala, você é judeu. Ok, entendi. Então, por algum motivo, o Tucker achou que seria uma boa ideia convidá-lo. Bem, eu não sei o que está acontecendo. Tem algo mais rolando aqui. Porque de repente ele começa a participar de todos os grandes podcasts ao longo de, 2 ou 3 semanas. Todo mundo está chamando ele. Eu sinto que se você vai ser o próximo Charlie Kirk depois da morte do Charlie Kirk, e o tom dele realmente mudou um pouco depois da morte do Charlie Kirk, aliás, vai haver... Não estou dizendo que ele é um agente federal, não estou dizendo que a CIA está por trás disso ou algo assim. Mas na cultura americana, se você realmente quer ascender, primeiro você precisa ter uma base popular. Ele tem isso. Você precisa ser carismático. Ele é muito carismático. Quero dizer, se você o tivesse assistido no passado, ele é extremamente divertido. Não é apenas como aqueles discursos nazistas ao estilo do Padre Colin. Ele diz coisas engraçadas. E há capital envolvido nisso. Há capital por trás de todos esses grandes podcasts nos quais ele participou. Muito capital. Então eu sinto que existem forças impulsionando Fuentes para o mainstream. Por qualquer motivo,
Talvez queiram forçar esse debate na direita. Mas há algo maior acontecendo do que apenas essas personalidades da direita. E quero dizer, no fim das contas, tudo se resume à raiva em relação a Netanyahu e ao papel que ele está desempenhando. Mas por Tucker recebê-lo, bem, você não vai mais estar apenas falando sobre Israel. Você está indignado com colonos israelenses incendiando vilarejos cristãos na Cisjordânia. Você vai estar lidando com alguém que quer falar sobre os judeus e o papel dos judeus na América. O papel maligno, na visão dele, dos judeus. E agora esse é o debate. E esse é o debate que a coalizão judaica republicana e os sionistas querem ter. Os judeus republicanos são quase todos ultracionistas. Além de serem reacionários sociais, todos são ultracionistas. E não veem distinção entre Israel e os judeus, certo? Sim. Certo. Os Groypers também não veem distinção entre Israel e os judeus. Eles veem Israel e todos os seus crimes como um reflexo não apenas da supremacia judaica, mas do que consideram ser a deformidade essencial da religião e da cultura judaicas. E é esse o debate que os sionistas querem ter. Metaphors. Então você acha que pode haver um interesse entre os sionistas, a mesmo ver Nick Fuentes fazer ser a face do Brubrel? Não faço ideia. Não acho que estejam promovendo ele. Não sei se estão promovendo ele. Não estou dizendo que há alguma força sionista secreta por trás disso. Pode ter sido apenas alguém que concorda com ele. Mas há forças maiores em jogo aqui. Os sionistas acham que podem vencer esse debate agora contra o Tucker, ou que podem isolá-lo. Você viu aqueles cartazes que eles mandaram imprimir em massa no RJC? Tucker não é MAGA. No, Perez. E eles mesmos não têm uma base popular. De certo modo, estão sendo o estereótipo que Nick Fuentes diz que são. É só capital. Apenas o dinheiro dos judeus Likudniks que estão colocando contra o Tucker. Mas estão aproveitando este momento. Não é como a guerra civil que aconteceu nos anos 80 e início dos 90, quando era uma disputa entre intelectuais da direita. Esta é uma guerra entre podcasters e bilionários. E o mundo dos podcasts está totalmente entrelaçado com o mundo dos bilionários. Quero dizer, Peter Thiel financia tantos desses podcasts. Como Tim Dillon disse, assim que começou a ficar popular, foi procurado por Peter Thiel e recebeu uma oferta de reunião com J.D. Vance. Então eles têm Kevin Roberts nas mãos. Quero dizer, o fizeram se encolher porque podiam ameaçá-lo com dinheiro. Ele dirige a Heritage Foundation. Quem está pagando pelo projeto Esther? Bilionários Likudniks. Sim, bem, é por isso que Kevin Roberts, voltando à sua declaração, fala sobre como nós não nos curvamos a doadores. Tipo, é claro que vocês se curvam. E ele diz, não importa o que os globalistas queiram. Quem são os globalistas nessa equação? Eu entendo a quem ele está se referindo, porque ele é quem está no poder agora. O governo Trump usa suas políticas. Então, quem são esses supostos globalistas contra os quais ele acha que está se posicionando? Desculpe, a quem ele estava se referindo como globalistas? Kevin Roberts. Ele está falando sobre os globalistas. Globalistas é uma palavra que você usa quando não pode criticar os capitalistas. Mas existe uma ala de bilionários globalistas, como Bill Gates seria um globalista. Ok, ele não necessariamente se alinha ao Ocidente. Ele se alinha a qualquer liderança que possa ajudar a avançar sua agenda. Então ele forma relações amistosas com Xi, da China, ao mesmo tempo em que estabelece relações amigáveis com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Mas esse é apenas um pequeno grupo. Um círculo de bilionários. Quero dizer, o globalismo é diferente em muitos aspectos do transatlanticismo, porque este está centrado exclusivamente no Ocidente, contra poderes contra-hegemônicos. E então você tem George Soros. Quero dizer, ele é um globalista?
George Soros? I mean, is he a globalist? Ultimately, he's just a capitalist like the billionaires. No fim das contas, ele é apenas um capitalista, como os bilionários que patrocinam a Heritage Foundation. Mas enfim, estamos nos desviando do assunto aqui. Quero dizer, as ameaças que Mark Levin estava fazendo ali não têm a ver com uma guerra de ideias. Trata-se de silenciar o debate, usando a preponderância do poder financeiro do lado dele. E é assim que ele pretende calar Tucker Carlson. O que está acontecendo bem diante dos nossos olhos é a compra do TikTok pela Andreessen Horowitz. David Horowitz é um mentor de muitos daqueles que assumiram o controle do Partido Republicano em nome dos neoconservadores. O filho dele é Ben Horowitz, da Andreessen Horowitz. Eles são donos do TikTok, Paramount, Larry Ellison, David Ellison. Paramount, Larry Ellison, David Ellison. I mean, they're doing what they can. Quer dizer, eles estão fazendo o que podem, pegando aqueles com seus pequenos podcasts e programas de rádio e isolando simplesmente comprando tudo, o que alimenta atitudes anti-judaicas na direita. O que realmente está em jogo são os WASPs. Quero dizer, sempre foi sobre isso. Os WASPs do antigo tipo de tradição conservadora burkeana, os Buchananistas, os Sam Francis, os Joe Sobrans, contra os Ellis Islanders como Midge Decter, Norman Podhoretz e Irving Kristol, que chegaram e basicamente forjaram uma aliança com a direita cristã para injetar enormes quantias de dinheiro, por meio de fundações de direita, no movimento e torná-lo mais neoconservador. E a direita cristã está basicamente tomando o lado neoconservador aqui. A direita cristã corporativa, que é sionista cristã. Você mencionou os Ellisons. Uma coisa que eu queria, um trecho que quero reproduzir, é que Trump recentemente deu uma entrevista ao 60 Minutes, que agora está sob a direção editorial de Bari Weiss, colocada lá pelos Ellisons porque ela é uma ativista pró-Israel. E Trump elogiou abertamente Bari Weiss em seu novo cargo. Muito engraçado. So funny. E na verdade, o 60 Minutes me pagou muito dinheiro. Você não precisa colocar isso no ar, porque eu não quero te deixar constrangido, e tenho certeza de que não vai. Acho que vocês têm uma ótima nova líder, sinceramente, porque a jovem que está à frente de toda a sua empresa é excelente, pelo que eu sei. Eu não a conheço, mas ouço dizer que ela é uma ótima pessoa. Mas o 60 Minutes foi obrigado a me pagar muito dinheiro. Então ele está empolgado, porque Bari Weiss agora está no comando dos 60 Minutes. E recentemente foi revelado que depois que ela assumiu o cargo, ela estava trocando mensagens diretamente com Benjamin Netanyahu, Jared Kushner e Hillary Clinton. Isso é o establishment bem ali. Bem, isso mostra o papel que a CBS desempenha em um sentido partidário, mas obviamente há algo mais profundo. Ela também exerce um papel muito mais consequente, que vai além de Trump, como um veículo para a política de Israel nos Estados Unidos. Então, sabe, espere uma matéria do O 60 Minutes atacando Tucker Carlson e depois outra sobre o Nick Fuentes. Quero dizer, é para aí que isso vai caminhar. Eles vão simplesmente usar seu poder institucional e financeiro para esmagar isso. Mas, ao mesmo tempo, ao fazerem isso, estão inspirando e impulsionando mais antissemitismo. Esse é o problema. Os judeus republicanos representam, no máximo, cerca de 30% dos judeus em geral nos Estados Unidos. Nós não somos grandes exceções no que acreditamos. Muitos judeus ficam em silêncio sobre isso, mas viemos de uma tradição judaica de esquerda, mais bem enraizada nos Estados Unidos, que considera os judeus republicanos, neoconservadores e Likudniks repugnantes, que se opõem a eles. Então eles representam qual é a porcentagem da população que os judeus representam nos Estados Unidos? 3%? 4%? Então eles são 30% de 3%. São uma minoria dentro de uma minoria. E estão saindo por aí, de forma pública, declarando controle sobre um partido inteiro que é majoritariamente protestante, que tem toda uma ala de WASPs que não gostam de ser mandados, que são como aristocratas. Of WASPs who don't like being bossed around, who are like blue bloods. And they are confusing
E eles estão confundindo consentimento com controle. Eles nunca receberam consentimento pelo que estavam fazendo. Apenas conquistaram controle ao manipular os fios de um sistema capitalista corrupto e de um partido corrupto que representa a iteração mais extrema da política em uma sociedade capitalista neoliberal. Agora que esse controle está sendo testado, eles percebem que não tem consentimento. Então estão transformando isso em uma luta pelo futuro judaico, usando todos os judeus na América como escudo humano para sua própria agenda e para o ódio que inspiraram dentro do próprio partido. Esse é o perigo. Mas os funcionários israelenses ainda se gabam de quanto controle têm sobre o governo Trump. Isso vem do encontro da coalizão judaica republicana. Ron Dermer, um dos principais assessores de Netanyahu, basicamente diz que Trump faz tudo o que Sheldon Adelson e sua esposa Miriam mandam ele fazer. Sheldon Adelson já faleceu, mas como se pode ver nesse trecho, mesmo depois de sua morte, Trump ainda faz tudo o que mandam. Deixe-me lembrar vocês de alguém que devemos reconhecer. Um mentor de Matt e um dos maiores judeus que conheci em toda a minha vida, que já não está mais entre nós. A esposa dele também não está aqui conosco hoje, e esse alguém é Sheldon Adelson. Ele era um homem de uma coragem tremenda. Ele me disse muitas vezes, quando eu era embaixador, de que adianta todos esses judeus americanos tão proeminentes e influentes terem tanto acesso se não vão estar presentes quando realmente importa? Se você não vai até o seu representante eleito e dizer, é isso que precisa ser feito e você precisa se posicionar. E Sheldon, quando eu era embaixador, fazia isso repetidas vezes. Vocês acabaram de ouvir o presidente Trump, e como meu primeiro-ministro disse inúmeras vezes, nunca tivemos um amigo como o presidente Trump. Nunca. Mas eu me lembro com Rhoda de sair para jantar com Sheldon e Miriam toda vez que eles vinham a Washington. E sabe, você pensaria que Sheldon teve um papel tremendo em ajudar a convencer o presidente Trump a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Essa era uma questão muito importante para Sheldon, mas ele não parou por aí. Na próxima vez que se encontrou com o presidente, falou com ele sobre outra coisa, e depois outra, e depois outra. Nunca se tratava de acesso para Sheldon Adelson. Tratava-se de fazer a coisa certa. Ele apoiava pessoas em quem acreditava e dizia, a razão pela qual acredito em você é porque você diz que defende algo. Agora, quando assumir o cargo, defenda algo. Realmente faça isso. Ele é um exemplo de coragem. Sentimos muito a sua falta. Sim, quero dizer, é inacreditável. É uma admissão descarada de que um Estado estrangeiro e seus mega-doadores fazem o governo dos Estados Unidos fazer o que eles querem, e ainda se gabam disso. Quero dizer novamente, lembre-se de que o primeiro governo Trump foi moldado por essa teoria da conspiração, essa invenção, de que ele era controlado pela Rússia. Agora às claras, outro governo, Israel, se gaba de como seus doadores fazem Trump fazer o que eles querem. E de alguma forma isso é considerado normal. Aquilo foi uma cena repugnante. Aquele é Ron Dermer, cujo pai foi prefeito de Miami Beach, Estados Unidos. Ele fala inglês com sotaque americano. Ele é daqui, do mundo judaico-americano. E ele é o principal assessor de um líder estrangeiro, Benjamin Netanyahu. É o cara que destruiu todos os cessar-fogos, até que Trump e Steve Witkoff finalmente o isolaram. Ele garantiu que nenhuma negociação com o Hamas avançasse e manteve o genocídio em andamento por 2 anos. Ele era a principal figura por trás de Netanyahu. E ele é daqui. E agora ele está elogiando um bilionário americano morto, cuja esposa é israelense, pelo papel que desempenhou em convencer Donald Trump. Convencer basicamente significando subornar. Quero dizer, tudo com Trump é suborno legalizado. É por isso que o CEO da Binance está se safando. É suborno puro e simples. Trump disse, eu não me lembro disso. É como aqueles velhos clipes do Reagan, exceto que ele não pode alegar ter Alzheimer por causa do Ira Contras. Suborno puro e simples.
E quando Aaron, você já viu clipes da coalizão judaica progressista democrata viralizando? Ou do Jewish Voice for Peace? Eu não sei sobre a parte democrata progressista, mas clipes do Jewish Voice for Peace viralizando? Você não vê. O que viraliza é isso. São esses os judeus que as pessoas veem, porque são eles que estão no comando agora. E eles são a classe mais odiosa do planeta. Quer dizer, eles se superam, são piores que os gusanos. Em muitos aspectos, são parecidos com os gusanos, mas parecem muito piores. E todos eles, por tenderem a ser mais religiosos ou abertamente religiosos, têm que usar kippahs. Quero dizer, eles estão exibindo todos os símbolos judaicos. É como uma enorme máquina de antissemitismo que eles estão acionando. E é isso que eles querem. Eles querem isso para arrecadar dinheiro para a ADL e o rastreador Mamdani. Houve autoridades israelenses, o chefe do Ministério dos Assuntos da Diáspora, como é o nome dele, pedindo que os judeus na América se mudassem para Israel após a vitória de Mamdani. Eles adoram o antissemitismo. Adoram fabricá-lo e depois se beneficiar disso. Portanto, não é surpresa que isso esteja acontecendo na direita e que uma figura como Nick Fuentes, que é carismático, esteja ficando tão popular agora. O que eu realmente questiono é como isso conseguiu se infiltrar tão profundamente no mainstream conservador.